A segunda carta de Pedro. Ela é dirigida à mesma rede de igrejas da primeira carta de Pedro, e provavelmente foi escrita no mesmo local em Roma. Pedro se torna ciente do fato de que morrerá em breve. E a evidência que temos da tradição antiga é que Pedro foi executado pelas autoridades romanas durante o reinado do imperador Nero. E então essa carta atua como um discurso de despedida de Pedro. Ele começa por oferecer um desafio final, que os seguidores de Jesus devem ser pessoas que nunca param de crescer. E esse desafio é seguido por dois avisos finais sobre um crescente número de mestres corruptos que estão desencaminhando os cristãos nessas comunidades da igreja. Primeiro, pelo seu modo de vida corrupto, e segundo, pela sua teologia distorcida. Por toda a carta, Pedro combate as acusações feitas por esses mestres contra si próprio e contra os outros apóstolos. E o objetivo de Pedro é reestabelecer a confiança e a ordem para essas comunidades da igreja. Pedro, então, começa lembrando essas igrejas que, através de Jesus, Deus convidou as pessoas a participarem na sua própria natureza divina. Isso é, para partilhar da vida eterna e do amor do próprio Deus, o que é impressionante. E isso requer uma resposta de uma vida inteira. Aceitar essa dádiva significa estabelecer um compromisso para o desenvolvimento dos mesmos traços de caráter que marcam a natureza divina do próprio Deus. Pedro lista aqui 7 que se devem almejar. E a característica final que engloba e completa todos os outros é o amor. O que, segundo Jesus, significa devotar-se ao bem-estar do próximo, não importando o custo ou o retorno. Amar, segundo Pedro, é compartilhar da vida do próprio Deus. Pedro, em seguida, declara o objetivo da carta. Ela atuará como uma crônica dos seus ensinamentos para serem transmitidos às próximas gerações, pois ele não estará vivo para fazê-lo em pessoa. Então, antes de morrer, ele deseja abordar essas objeções e acusações feitas pelos mestres que distorcem os ensinos de Jesus e dos apóstolos. Pedro, então, aborda uma acusação reproduzida por céticos presentes e futuros, ou seja, que ele e os apóstolos teriam inventado tudo isso sobre Jesus ter ressuscitado dos mortos e ser o rei do mundo. Jesus não vai realmente voltar um dia. Pedro oferece o seu depoimento como testemunha ocular do poderoso momento de transformação de Jesus na montanha. Lembre-se da história em Marcos, capítulo 9. Os apóstolos viram Jesus ser exaltado como rei, e a sua ressurreição significa que ele está vivo como rei e voltará para salvar o nosso mundo um dia. E então, o futuro retorno de Jesus para trazer o reino de Deus cumprirá com o que todas as antigas escrituras têm apontado todo esse tempo. As palavras dos profetas do Antigo Testamento não são fantasias inventadas. Em vez disso, o próprio Deus falou conosco por meio dessas palavras humanas da Escritura e através do humano Jesus. Então, Pedro continua abordando as ameaças apresentadas pelos líderes corruptos da igreja, e ele se concentra em mais objeções que eles apresentam. Primeiramente, esses mestres negam a ideia de um acerto de contas final, do momento em que Deus responsabilizará todas as pessoas pelas escolhas que fizeram. E essa negação é o que, convenientemente, permite aos mestres ignorar os ensinos de Jesus a respeito de dinheiro e sexo, porque eles lucram absurdamente ensinando nas igrejas sem mencionar o fato de que estavam dormindo com todo mundo por aí. Entretanto, Pedro lembra aos seus leitores que Deus pode e irá confrontar a rebeldia com a sua justiça. Ele recorda 3 exemplos antigos quando Deus fez isso. Primeiro, ele menciona a história sobre os filhos de Deus em Gênesis 6, como foi interpretado em uma obra judaica popular da época chamada Primeiro Enoque. Primeiro Enoque diz que os filhos de Deus são anjos rebeldes que passaram dos limites e dormiram com mulheres, merecendo assim o julgamento de Deus. Pedro, então, traz à tona as histórias do dilúvio antigo e de Sodoma e Gomorra. Nos 2 casos, ocorreu uma rebelião que levou ao julgamento divino. Contudo, Pedro diz, Deus sempre foi fiel para libertar seu povo e usa a história de Ló como um exemplo. Pedro faz a ligação entre essas 2 histórias antigas e o modo de vida corrupto dos mestres. Eles também buscam dinheiro e sexo. Eles desprezam a autoridade de Deus e conduzem outras pessoas a pensarem que Deus não se importa com decisões morais. Ele diz que eles ensinam uma mensagem de liberdade cristã e usam-se disso como permissão para fazerem o que desejam. É por essa razão que Pedro traz à tona as cartas de Paulo mais tarde no capítulo 3. Parece que esses mestres distorcem a mensagem de Paulo sobre a liberdade em Cristo. Entretanto, não é esse tipo de liberdade ao qual Paulo se referia. Pedro deixa claro que esses mestres não são realmente livres. Na verdade, eles são escravos dos seus desejos carnais. E o fato de serem cristãos torna isso ainda mais trágico, pois conhecer os ensinos de Jesus torna-os duplamente responsáveis. Eles se tornaram exemplos lamentáveis do antigo provérbio sobre o cão que volta ao próprio vômito e sobre um porco lavado que volta à lama.
Pedro então aborda a razão pela qual esses mestres estão negando a existência do juízo final. Eles dizem: as gerações do povo de Deus continuam indo e vindo sem sequer terem visto a concretização das suas esperanças. Onde está a promessa de que Jesus retornaria? Pedro responde mostrando o quão acanhada é essa objeção. Olhe à sua volta, ele diz. Olhe para esse notável universo que habitamos. O fato de que existimos indica que em algum momento no passado a palavra de Deus interveio de uma maneira notável para trazer algo do nada e colocar ordem no caos. E ele pode fazê-lo novamente. Então, a verdadeira questão é por que Deus está demorando tanto? Contudo, Pedro relembra-nos que a nossa concepção de tempo é extremamente limitada. As longas extensões de tempo através das quais Deus trabalha não se encaixam perfeitamente no âmbito das nossas vidas tão curtas. Esses longos montantes de tempo são, na verdade, um sinal da paciência de Deus, pois a cada geração é oferecida uma oportunidade para reconhecerem o seu próprio egoísmo, para humilhar-se e arrepender-se perante a generosa graça de Deus. E a graça de Deus trará um fim na história no dia do Senhor. Aqui, Pedro se baseia na poesia profética de Isaías e Sofonias, que descrevem o dia da justiça do Senhor como um fogo devastador. Pedro diz: os céus passarão, e a estoiqueia irá derreter no fogo. Estoiqueia é uma palavra grega para os elementos, que neste caso significa a dissolução do universo material. Ou mais provavelmente se referia aos corpos celestes, em outras palavras, às estrelas. Esse é o significado dessa palavra em Isaías capítulo 34, de onde Pedro faz a citação. E nesse caso, esta frase é uma metáfora sobre o céu ser removido, por assim dizer, diante do Deus que vê tudo. E por isso, Pedro diz que o dia do Senhor resultará na exposição da terra e de todas as suas obras. O objetivo final da justiça devastadora de Deus não é destruir o universo material. Pelo contrário, é expor o mal e a injustiça e removê-los, para que um novo céu e terra possam existir, mas dessa vez permeados de justiça. Cheios do amor de Deus e pessoas que conhecem o amor de Deus e amam seus próximos como a si mesmos. Pedro conclui, dizendo: esta é a verdadeira esperança cristã que Jesus e os apóstolos têm anunciado, incluindo Paulo, cujos escritos podem ser mal interpretados se reproduzidos fora do contexto, mas todos os apóstolos estão de acordo. E assim, Pedro conclui o seu discurso sobre a igreja. Agora, o tom da segunda carta de Pedro parece bastante intenso, mas a sua paixão vem de uma sólida convicção de que Deus ama este mundo e está determinado a salvá-lo por meio de Jesus. Isso significa que o amor de Deus deve enfrentar e lidar com o pecado e a injustiça que arruinaram com seu mundo amado. E, em seu tempo, Deus o fará, revelando um novo futuro para a humanidade e para o próprio universo. E por isso, 2 Pedro oferece uma visão ampla e expansiva da esperança para todo o mundo e nos desafia a fazer uma avaliação das nossas vidas diárias. E é disso que se trata a segunda carta de Pedro.